Boa noite, pessoal de casa. A Copasa faz proposta de melhorias e Prefeitura de Patos de Minas abre negociações com a companhia. Polícia procura por 2 suspeitos de latrocínio em Varjão de Minas. Motociclista de 38 anos morre depois de acidente com carro na Vila Santa Luzia, em Patos de Minas. Polícia Militar faz operação para libertar usuário de drogas extorquido em quase R$1,5 milhão. Suspeito de matar cruelmente homem de 42 anos em Lagamar tem prisão preventiva decretada. Vagas em abrigo temporário para moradores em situação de rua serão ampliadas. No Dia Mundial da Obesidade, Santa Casa de Patos de Minas anuncia mutirão de cirurgias bariátricas. As mudanças com a regulamentação do trabalho de motorista de aplicativo. Vendaval e tempestade deixam rastro de destruição em cemitério de Pindaíbas. Praça do bairro Nova Floresta em situação de abandono. Prefeitura diz que vai tomar providências. É agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que um motociclista de 38 anos morreu nesta segunda-feira em Patos de Minas. Ele se envolveu em acidente com carro em cruzamento da Vila Santa Luzia. No início da manhã desta segunda-feira, um motociclista morreu após um violento acidente com atropelamento na Vila Santa Luzia, em Patos de Minas. Segundo as informações, o Chevrolet Prisma e a motocicleta Yamaha Phaser transitavam no mesmo sentido pela rua Carmo do Paranaíba, quando o motorista do carro sinalizou para entrar à esquerda na rua Ceará. O motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem, momento em que atingiu a lateral do veículo. Após o impacto, o Prisma passou por cima do condutor e foi parar na calçada, colado ao muro de uma residência. Socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros realizaram as manobras de reanimação e salvamento por cerca de 1 hora. Mas a vítima não resistiu à gravidade dos traumas e morreu no local. A Polícia Civil também esteve no local para realizar a perícia e investigar a dinâmica do acidente. O corpo da vítima foi removido para o IML de Patos de Minas. Um homem de 26 anos foi vítima de latrocínio no domingo, na zona rural de Varjão de Minas. 2 pessoas envolvidas no crime ainda não foram presas. O crime aconteceu em uma fazenda próxima à cidade de Varjão de Minas, onde 5 pessoas foram feitas reféns. Aqui ao meu lado está a Tenente Nancy, que vai dar mais informações sobre o ocorrido. Tenente, acho que a gente pode começar fazendo uma cronologia dos fatos, né? Como é que foi que tudo aconteceu? A família, chegava em casa em um veículo, uma caminhonete, família de 5 pessoas. Momento em que foi necessário efetuar uma manobra em outro veículo que estava na garagem para que o veículo que eles estavam chegando pudesse entrar. Quando uma das vítimas desceu e foi para os fundos da residência, ela foi rendida pelos autores, que já anunciaram o roubo e renderam toda a família exigindo quantidades em dinheiro. Certo. Essas 5 pessoas foram feitas reféns, e aparentemente tinha uma arma envolvida na história, Como é que foi? 2 vítimas, das 5 vítimas, 2 foram levadas para um cômodo da casa, foram amarradas com pedaços de toalha. Em determinado momento, uma das vítimas tentou reagir, com uma arma de fogo que ele portava na cintura, mas o autor percebeu essa reação das vítimas e desferiu disparos de arma de fogo. Infelizmente, esses disparos atingiram uma das vítimas, que faleceu no local. A outra vítima também foi atingida no pé e foi socorrida ao hospital recebendo atendimento. Os autores evadiram na caminhonete, de propriedade das vítimas, uma S10 de cor prata. Assim que a Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência, do fato, nós iniciamos intensas diligências, intensos rastreamentos, buscas por todos os locais, contato com as polícias militares das cidades circunvizinhas, para que a gente chegasse a essas informações, localizar a caminhonete roubada, bem como os autores. Diante das características que uma das vítimas nos repassou, as equipes policiais que lá estavam mostraram para ela algumas fotos que nós possuímos de registro de autores contumazes. A vítima, então, reconheceu um deles, um desses autores, então, foi reconhecido, permanece foragido. O veículo roubado foi localizado, abandonado, em uma fazenda ali próximo ao local do fato. Ressalto que as diligências permanecem, nós temos várias equipes ainda em diligências, em rastreamentos e em busca de informações que possam levar à prisão desses autores. O suspeito de matar um homem de 42 anos em Lagamar, na última sexta-feira, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. Aguinaldo Batista nega que matou Daniel Souto.
Aguinaldo Batista Araújo, de 40 anos, é o suspeito de matar cruelmente Daniel Manuel Souto, de 42 anos, em Lagamar, na última sexta-feira, com golpes na cabeça. Aguinaldo foi preso, mas negou a participação no crime. Para a Justiça, há provas da participação de Aguinaldo no assassinato, conforme as investigações da polícia. Ficou constatado, através de informações, buscas de imagens da proximidade do local, que essa vítima ela entra em um veículo por volta de 3 da manhã, ela teria entrado num veículo, um Gol, próximo ao local onde ele foi encontrado já sem vida. Esse proprietário do veículo, então, passou a ser o alvo, né, das buscas e dos levantamentos das equipes policiais, sendo que ele foi encontrado e preso em flagrante delito pelo envolvimento no homicídio. Ao ser preso, ele relatou que não tinha nenhum envolvimento, contudo, imagens e informações que foram coletadas pelas nossas equipes de campo, que estiveram no local, demonstram o envolvimento desse autor preso com o homicídio dessa vítima. Aguinaldo teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. Daqui a pouco, aqui no News, vagas em abrigo temporário para moradores em situação de rua são ampliadas. E no Dia Mundial da Obesidade, Santa Casa de Patos de Minas anuncia mutirão de cirurgias bariátricas. 4 de março, no Dia Mundial da Obesidade, a Santa Casa de Patos de Minas anunciou uma força-tarefa para a realização de cirurgias bariátricas. Neste mês, serão realizados 10 procedimentos na unidade hospitalar. O dia 12 de outubro de 2023 ficou marcado pela realização das primeiras cirurgias bariátricas pelo Sistema Único de Saúde em Patos de Minas. Em apenas 4 meses, 20 cirurgias bariátricas foram realizadas na Santa Casa. Agora, durante o mês de março, mais 10 cirurgias serão realizadas na instituição. Um investimento de cerca de R$170 mil, são recursos ordinários do município. E então a gente fica feliz de trazer essas soluções. O Brasil possui uma das taxas de obesidade mais altas do mundo. No país, há mais de 41 milhões de obesos. A doença pode atingir pessoas de qualquer idade. Em Patos de Minas, há cerca de 400 pessoas nesta situação assistidas pela Secretaria de Saúde. A secretária Ana Carolina afirma que os casos de obesidade no município acometem principalmente os jovens. Pelo SUS nós tínhamos uma cirurgia por ano, pelo SUS, só que só no papel. Essa cirurgia também não saía, porque precisa dessa estrutura ambulatorial extra cirurgia. Então tinha paciente que estava na fila do TFD há 12, há 16 anos aí, e dentro de casa, obeso móvel, não conseguia nem sair de casa aí para fazer atividade diária, e muito paciente jovem, paciente aí de 20 e poucos anos, 35 anos, tem muita gente no ambulatório que a gente consegue dar aí uma qualidade, devolver essa qualidade de vida para o paciente. A cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave. No Brasil, ao todo serão realizadas 92 cirurgias, incluso as 10 que serão realizadas pela Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. O médico cirurgião Edson Antonassi afirma que os procedimentos que serão feitos na Santa Casa possuem um método menos invasivo. A cirurgia é feita por videolaparoscopia, né? O material é um material, aquela cirurgia chamados furinhos, né? E a recuperação é muito rápida, 1-2 dias de internação. O paciente já começa a deambular 4 horas depois que termina a cirurgia, volta às atividades com 15 dias, é uma cirurgia muito pouco invasiva. Além da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas e da Secretaria Municipal de Saúde, a ação conta com o apoio da multinacional Medtronic, que oferece equipamentos e tecnologia. A empresa visa contribuir para a diminuição das filas no SUS. Patos de Minas é a primeira cidade do interior que foi escolhida, tá? A Medtronic está fazendo aqui 10 kits, fazendo a doação de 10 kits, e onde o cirurgião vai conseguir fazer a cirurgia minimamente invasiva. Também estamos fornecendo a título de empréstimo equipamentos para que possam utilizar pinças de energia avançada nesses pacientes. Então, assim, tudo que tem de melhor com relação à tecnologia, hoje a gente está trazendo para esses pacientes, nesses procedimentos. O abrigo para moradores em situação de rua e pessoas de passagem por Patos de Minas será reformado e as vagas de atendimento serão ampliadas. O abrigo Novo Tempo funciona atualmente na Rua Dona Luísa, no endereço do antigo Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS.
Ele foi criado em 2021, devido à demanda provocada pela pandemia, após a desativação da casa de passagem. Essa casa foi desativada, né, antes da pandemia, e durante a pandemia, como a demanda aumentou demais, né, e fez um frio intenso em 2021, aí houve a necessidade de abrir, foi aberta assim de forma provisória, né, nos fundos do CREAS, o serviço funcionava junto com o CREAS. 19 vagas masculinas, que é a demanda maior, né, disponibilizadas para a população em situação de rua. Patos de Minas possui média de 66 pessoas mês em situação de rua. Atualmente, o abrigo Novo Tempo oferece 19 vagas masculinas, com 14 ocupadas. A coordenadora do abrigo Novo Tempo, Maria Cristina Mendonça, conta que para o paciente ter acesso aos serviços oferecidos pela instituição, são necessários alguns critérios. A pessoa tem que estar para todas as pessoas em situação de rua, desde que estejam estabilizadas e tenham autonomia, né? Por que isso? Porque quando a pessoa está desestabilizada, seja por uso de álcool e drogas ou transtorno mental, ela precisa de um tratamento de saúde, né? E aqui nós somos um serviço de assistência social, né? Então, ela tem que estar em condições de conviver, né, socialmente com as outras pessoas. Momentaneamente, o abrigo funciona apenas em modalidade pernoite. Os abrigados entram entre 6 e 7h30 da noite e saem de 6 a 7h30 da manhã. O abrigo também oferece almoço aos usuários. Após a reforma da instituição, já autorizada, o abrigo passará a receber famílias, mulheres e população LGBT. Os abrigados podem permanecer no local por até 3 meses. A pessoa passa por um acolhimento, a gente vê quais os objetivos dela, aí a gente olha a parte social. Todo o atendimento social é feito no abrigo, né? Se ela tem documentação civil, se ela já tem cadastro único, se precisa atualizar o cadastro, se ela já está recebendo Bolsa Família, né? A pessoa em situação de rua, ela tem direito ao Bolsa Família de R$600. Então, assim, aí a gente avalia. A maioria que fica no abrigo, elas estão querendo sair da situação de rua. Aí a gente encaminha para o mercado de trabalho. Daniela Rodrigues é educadora social e trabalha na abordagem às pessoas em situação de rua. Ela conta que a abordagem a esse público deve ser feita com jeitinho. A gente aproxima da pessoa, vê se a gente está em situação de risco ou não, porque às vezes ela pode estar sob efeito de alguma substância. E aí, depois que a gente faz essa verificação, a gente aproxima dessa pessoa, né, com jeitinho, e pergunta: oi, tudo bem? A gente é do CREAS, a gente faz um trabalho com abordagem social. E a gente queria saber, né, quem que é você, de onde que você veio, se você tem família, se você precisa de alguma coisa, né? A gente pode ajudar em alguma coisa. E aí, através disso, a gente já vai começando a criar um vínculo com aquela pessoa, né? E aí a gente vê ali se naquele momento a gente já consegue ofertar, né, algum tipo de serviço que já resolva a situação da pessoa. Alguns casos, a pessoa só precisa de uma passagem para a cidade de origem. Aí a gente já faz ali na hora mesmo, né, embarca ela no ônibus que ela quer, né, ou para uma cidade que ela tem algum familiar, uma rede de apoio. Então a gente faz toda uma avaliação ali nesse momento. E existem alguns casos onde a gente vai demandar um tempo maior de proximidade para a pessoa se sentir também mais confiante, né, com a gente naquele momento. E aí a gente vai ver quais são os outros serviços que ela precisa. O crescimento de casos de dengue aumenta ainda mais a preocupação com a epidemia em Minas Gerais. Já só na atualização dos números do Boletim Estadual. Em Minas Gerais, 44 pessoas morreram por conta da dengue esse ano. Outras 265 mortes são investigadas. 2 delas em Patos de Minas, que confirmou o primeiro óbito no mês passado. No painel de monitoramento de casos do estado, são quase 407 mil prováveis e mais de 144 mil confirmações de dengue. Em Patos de Minas, são 3.138 casos prováveis e 818 confirmados de dengue. De chikungunya em Minas, 9 mortes foram confirmadas e 26 são investigadas. Os casos prováveis passam de 42.400 e se aproximam de 27.000 as confirmações de chikungunya. Em Patos de Minas foram registrados em 2024 9 casos de chikungunya e 13 prováveis. De Zika, os casos permanecem em 67 prováveis e 5 confirmados no estado. Patos de Minas continua com um caso provável de Zika.
Na sequência aqui do News, as mudanças com a regulamentação do trabalho de motorista de aplicativo. E Polícia Militar faz operação para libertar o usuário de drogas extorquido em quase R$1,5 milhão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. Pela proposta do governo, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e o app, previsto pela consolidação das leis do trabalho. Veja o que pode mudar com a regulamentação. Novo texto. O projeto de lei atinge, por enquanto, o motorista de aplicativo que presta serviço de transporte de passageiros em carro. E assim, não estão incluídos motoristas de motocicletas ou entregadores de delivery e encomendas. Dentre as principais regulamentações, a limitação de carga horária diária, que será no máximo de 12 horas. A definição dos motoristas como profissionais autônomos, remuneração de R$ 32,00 por hora trabalhada, sendo R$ 8,00 referentes ao trabalho e R$ 24,00 aos custos do motorista. Direito a benefício como vale-refeição a partir da 6ª hora trabalhada, serviços médicos e odontológicos. Reajuste do salário com percentual igual ou superior ao do salário mínimo. Fim da exclusividade. Assim, o motorista poderá trabalhar em mais de uma empresa de transporte de passageiros. E ainda o percentual de contribuição à Previdência. O projeto de lei do governo federal é resultado de negociação entre o Ministério do Trabalho e os representantes dos aplicativos no Brasil. A proposta será enviada ao Congresso Nacional e dependerá da aprovação de deputados e senadores para então começar a valer. A plataforma de transporte de passageiros Uber pediu ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, a suspensão nacional de todos os processos que tratam sobre o reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas e a plataforma. Na petição encaminhada ao STF, o escritório de advocacia que representa a Uber sustenta que a medida é necessária para aguardar o posicionamento final da Corte sobre este tema. Na semana passada, o STF reconheceu a chamada repercussão geral, que obriga todo o judiciário a seguir o futuro entendimento dos ministros após o julgamento definitivo da questão. Cerca de 17 mil processos sobre o tema estão tramitando em todo o país. A Polícia Civil realiza a Operação Sotero na região. O objetivo é prender grupo que pratica crime de extorsão. Um usuário de drogas teria entregado quase R$1,5 milhão. A operação da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Lagoa Formosa, conta com o apoio da Polícia Civil de Patos de Minas e Vazante e a Polícia Militar de Patos de Minas. Consiste na libertação de um indivíduo e a sua genitora que estavam sendo extorquidos por usuários de droga. Consta aí da investigação da Polícia Civil que essa família, né, já teria tomado um prejuízo de cerca de R$1,5 milhão. Dentre os bens extorquidos, podemos citar uma grande quantidade de dinheiro, veículos, joias, relógios e celulares. Durante a operação, foram cumpridos 4 mandados de prisão e 9 mandados de busca e apreensão na cidade de Lagoa Formosa, Patos de Minas e Vazante, além da apreensão de uma caminhonete S10 e sequestro de bens. No sábado foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. 4 envolvidos foram presos no sábado. Um desses envolvidos estava foragido e foi preso hoje, segunda-feira. Conforme eu disse, as ações de hoje, de segunda-feira, foram continuidade à realização dessa operação, desencadeada, como eu disse, pela Polícia Civil, com apoio de policiais militares lotados em Lagoa Formosa e aqui do 15º Batalhão da Roca. Além dos 4, mais 2 foram detidos em flagrante delito pelas práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, além de um menor apreendido pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico, os quais estavam na posse de drogas, 2 balanças de precisão e dinheiro, além de contratos de compra e venda de veículos e imóveis em nome de laranjas. Esse indivíduo que foi preso hoje, pelo mandado de prisão, ele teria assumido o lugar do pai. O pai dele foi preso em novembro de 2023 e ele assumiu aí as negociações relativas ao tráfico de drogas na cidade e foi preso hoje, né, segunda-feira. Na sequência aqui no News, vendaval e tempestade deixam rastro de destruição em cemitério de Pindaíbas. Praça do Novo Floresta em situação de abandono. A Prefeitura diz que vai tomar providências
e a celebração dos 49 anos do 15º Batalhão da Polícia Militar. Neste 4 de março, o 15º Batalhão da Polícia Militar completa quase meio século de existência. O dia foi de homenagens para celebrar a data. O 15º Batalhão de Polícia Militar atende Patos de Minas e outros 12 municípios do Alto Paranaíba e conta com um efetivo de 362 militares. Neste 49º aniversário da instituição, o Tenente-Coronel R. Santos, comandante do 15º, ressalta o contínuo empenho da instituição em garantir a segurança para a população. Hoje o 15º conta com a responsabilidade de 13 municípios. Patos de Minas é o município sede e os valorosos policiais militares que estão trabalhando hoje no 15º Batalhão participam, como eu participo, da história do 15º. Sempre buscando entregar à sociedade resultados positivos. R. Santos também fez referência aos números da instituição, neste ano e em anos anteriores, no combate à criminalidade em Patos de Minas e região. Nós apresentamos redução no número de furtos, um leve aumento no número dos crimes de morte violentas e um leve aumento também nos crimes de roubo. Estamos implementando várias ações para reduzir esses crimes durante o ano. Estamos aí iniciando o mês de março, é o terceiro mês do ano. Acreditamos que essas ações vão ter resultado para poder frear esse aumento. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância do 15º Batalhão, que tem sede no município, para o mantenimento da ordem pública em Patos de Minas e região. Inclusive, reforçou a boa relação da prefeitura com a instituição. A gente tem tido uma estreita relação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. Mesmo não sendo obrigação constitucional da prefeitura, a segurança pública é um dever do Estado, nós entendemos que precisamos estar juntos. Representante do Legislativo Municipal, o vereador Cabo Batista também compareceu à cerimônia. Cabo Batista, que é ex-militar, também foi homenageado durante o evento, pelos 26 anos de serviços prestados à instituição. É gratificante a gente ser lembrado, né? E principalmente pelos comandantes aqui, o Tenente-Coronel Santos e a Coronel Marisa. O sargento Leomar também recebeu uma medalha durante o 49º aniversário do 15º Batalhão. Durante o serviço, o militar não recebeu nenhuma falta administrativa ou penal, o que lhe rendeu a honraria. Durante essa jornada, 16 anos, acabando um curso junto com os meus, a pessoal que entrou em 2008, o curso de sargento, que não tinha vida no ano passado, com honra, uma honra ter recebido essa honraria hoje. No sábado, o NTV News mostrou a situação de uma praça no bairro Nova Floresta. O local está tomado por mato e com bancos quebrados. Questionada sobre essa situação, a prefeitura diz que vai tomar providências. Já a gente mostra esse material, Adriana? A gente mostra. Ok? Então pode colocar pra gente. Essa é a situação da Praça Dona Fioca, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. Bancos quebrados, lixo, mato e paralelepípedos soltos. Quem mora próximo reclama do descaso e falta de manutenção da praça. Em nota ao jornalismo da NTV, a Prefeitura de Patos de Minas disse que a capina e roçada da praça serão realizadas este mês e os bancos quebrados serão retirados esta semana. Quanto ao lixo, será verificado pela equipe de varrição. A chuva forte que caiu em Pindaíbas no final de semana provocou destruição no cemitério do distrito. Uma obra que havia sido iniciada com a ajuda da comunidade foi perdida. No cemitério de Pindaíbas, um rastro de destruição. A tempestade e vendaval que atingiram o distrito no sábado destruíram alguns túmulos, arrancaram árvores, telhas e uma casa que era construída no local ficou nessas condições. O José Mota conta que nunca tinha visto algo assim. Não, desse jeito não, ainda nunca tinha visto falar. Desde quando eu moro aqui, sei que sempre morei aqui, dessa situação não. A casa, que era construída com doação da comunidade, era para servir como abrigo, mas agora o trabalho terá que ser feito todo de novo.
Nós estamos em reforma da casinha de construção do cemitério. Já foi difícil para fazer a primeira arrecadação. E nós estamos pedindo às pessoas que queiram colaborar com nós e ajudar nós a refazer ela de novo. Porque eu acho que é o momento que nós precisamos da população no geral. O apelo é para que a Prefeitura e a comunidade contribuam para que a nova obra possa ser recomeçada. Nós estamos querendo pedir aqui a contribuição de todos, da população em geral, os políticos, a Prefeitura, as comunidades vizinhas, que sempre precisam aqui do local, firmes, etc. Né? E nós também já fazendo a arrecadação, e quem queira fazer a doação, seja no que for, pode ser doado para o Iro, Adair Gomes, o produtor Cid, mesmo até para o Zé aqui, o zelador, ou comigo. Olha, os telefones, caso você possa ajudar, são o 349-9969-9668 ou 99975-8998. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que o cemitério de Pindaíbas é mantido cuidado pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário. A casa estava sendo construída por eles e até o momento o Conselho não procurou o município informando a situação ou solicitando auxílio. Diante de formalização da demanda, será então avaliada ou realizada uma avaliação a respeito do que é possível ser feito. Vamos agora à previsão do tempo para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Para esse início de semana, tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva na região. Faz calor, mas com menos intensidade que na semana passada. Nesta terça-feira, em Patos de Minas, a temperatura varia de 20 a 28 graus. Máxima também de 28 graus em Carmo do Paranaíba e Lagoa Grande. E em Presidente Olegário e Patrocínio, os termômetros chegam a 29 amanhã. Ainda nessa edição, a gente te mostra que torcidas organizadas Máfia Azul e Galocura são banidas por 2 anos depois de morte e briga de torcedores. E Copasa faz proposta de melhorias e Prefeitura de Patos de Minas abre negociações com a companhia. O grupo de rock de Patos de Minas, Zagaia, promoveu neste domingo uma oficina de underground, movimento que mistura rock pesado e outras culturas musicais. O evento foi realizado de forma gratuita com incentivo da Lei Paulo Gustavo. A Zagaia, que surgiu em 2020, promoveu neste fim de semana um evento voltado para os amantes do rock, uma oficina de underground. A oficina buscou retratar um pouco desse movimento em Patos de Minas, num debate descontraído e até com exposições de obras da época. E a ação foi realizada com incentivo da Lei Paulo Gustavo. O projeto Zagaia é uma banda, é a banda do meu namorado, e foi contemplada com a Lei Paulo Gustavo para a gravação de um clipe. Teve uma seletiva de projetos, houve um edital, aí eu escrevi o projeto, a gente submeteu o projeto e ele foi aprovado, teve a 3ª colocação. E esse projeto é a gravação de um clipe, mas ele oferece uma contrapartida para a comunidade. A banda Zagaia, é uma banda de thrash metal, está classificado dentro do underground, né? E para os meninos estarem aqui hoje, eles tiveram uma longa trajetória que começou lá nos anos 2000, né? Então, a gente quis trazer nessa oficina toda essa parte histórica do underground patense, né? Então, aqui a gente tem panfletos, a gente tem livros de visita, a gente tem fotos e vídeos desde 2005 para cá, né? Então, todo esse cenário ajudou na formação desses músicos de agora e desse público que está aqui agora. O movimento underground, que no Brasil teve início na década de 1960 com influência da música rock e da contracultura, em Patos de Minas faz parte da história de muitos desses artistas e adeptos da cultura do rock. Era recém-chegado de Brasília e tal, né? E assim, já tinha passado por muitas coisas e tudo, né? Sobre drogas e tudo. Aí cheguei em Patos, conheci esse pessoal no Centro Cultural Rua Barbosa, né? Aí expus a minha história para eles, falando. Aí eu montei um musicalzinho com performance com as músicas minhas, falando especificamente em drogas, né? E fazer a nossa parte, pelo menos, né? E aí deu certo, nós fizemos 2 anos seguidos, né?
Aí nós paramos para me cobrar a raça humana, aí começamos com chama cultural. O que era o chama cultural? Nós convidamos as maiorias das bandas de rock que estavam aparecendo, precisando de espaço, né? Então nós bolamos isso. Aí fizemos 4 anos aqui, nós trazíamos as bandas. Através daquilo lá, que dá até saudade, muita banda surgiu, entendeu? Muita banda continuou pelo espaço que nós criamos na época, que era muito difícil, principalmente patrocínio. Mas a gente tem a arte na veia, né? E a gente fez, cara, tranquilo. A moçada veio, igual tá a banda montando. Foi 5 anos assim que dá saudade, cara. Os eventos eram feitos de forma do yourself, né? Que cada um, a gente fazia o boca a boca, funcionava de boca a boca. A gente começou em 2005 e eu fiz eventos até 2014. E sempre com o intuito de valorizar as bandas locais, principalmente as bandas autorais. Esse foi o primeiro projeto que iniciou em 2005 com rock de garagem. Eu consegui realizar 10 eventos, foram 10 anos seguidos. Depois disso eu parei e comecei o site que existe até hoje, que é o Arrepio Produções. Para quem participou do evento, o momento foi enriquecedor, além de servir para trazer novos adeptos ao movimento underground. O underground tem um público específico e essas oficinas atraem bastante gente, não só as pessoas que são simpatizantes do underground, mas pessoas mais novas que ainda não conhecem o underground. Daniele, que também faz parte do movimento e veio prestigiar a oficina, se voluntariou como intérprete de Libras, para que todos pudessem se sentir inseridos no evento. Para ela, essas formas de inclusão são de grande importância. A questão de não audição vai interferir nesse sentido musical, mas, por exemplo, a banda do Zagaia tem uma história muito envolvente, tanto nas letras como na história, na origem, no nome da banda, é tudo um conjunto de histórias muito envolvente. Então, nessa oficina vai promover, né, muito essa referência, né, da comunidade surda, da inclusão, porque o underground é um ambiente muito acolhedor, né? E é importante a gente fazer esse tipo de ação, porque chama um público novo, né? Muitas pessoas que são surdas têm interesse nesse ambiente, mas não têm conhecimento sobre. As torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura foram banidas temporariamente por 2 anos pelo Ministério Público de Minas Gerais. A medida ocorre após a morte de um torcedor. Nesse final de semana, em Belo Horizonte, as torcidas organizadas de Cruzeiro e Atlético se envolveram em novo confronto, que resultou em morte. Segundo informações da Polícia Militar, 3 vítimas foram baleadas, outra foi atingida com uma pancada na cabeça. A briga envolveu cerca de 80 torcedores. O motoboy Lucas Elias Vieira Silva, de 28 anos, chegou a ser encaminhado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu. A Máfia Azul e a Galoucura estão proibidas de frequentar estádios em todo o país e seus respectivos entornos nos dias de jogos, respeitando um raio de 5.000 metros. A Galoucura, que retornou de punição de 1 ano, seguida de outra de 3 meses em 2022 e 2023, está banida temporariamente até 4 de março de 2026. Já a Máfia Azul, que havia sido banida temporariamente até março de 2026, cumprirá novo banimento até março de 2028. As duas torcidas permanecem proibidas de, nos dias de jogos de Cruzeiro e Atlético, utilizarem as respectivas sedes sob pena de multa no valor de R$50 mil. O Ministério Público sugeriu a criação de um grupo especializado para o combate à criminalidade em eventos de futebol. A Prefeitura de Patos de Minas e a Copasa estão em negociações para mudanças no contrato e melhorias na prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Se o município e a companhia entrarem em consenso sobre todas as melhorias, investimentos e alterações contratuais, a licitação para que a empresa preste o serviço, inclusive a própria Copasa, que pode participar do processo, pode ser descartada. Na nota emitida pela Copasa sobre o encontro com a Prefeitura de Patos de Minas, entre as melhorias apresentadas pela companhia estão realização de novas obras, como o início da ampliação da estação de tratamento de esgoto com investimento de R$28 milhões, mudanças contratuais e redução na tarifa. O prefeito Luiz Eduardo Falcão
comentou sobre as propostas. A proposta de redução na tarifa de 5%, de 20 milhões de reais aí de outorga para o município e, no geral, assumir as obrigações que estão previstas no edital da nova licitação. No entanto, o prefeito de Patos de Minas disse que as propostas da Copasa não atendem às necessidades do município, mas será feita uma contraproposta. É uma proposta que eu adianto para vocês que ela não nos atende, está muito distante daquilo que a população deseja, daquilo que a cidade precisa, mas eu acredito que é um avanço porque a Copasa abre um canal onde ela reconhece que tem que melhorar, que tem que mudar a relação com o município de Patos de Minas e, naturalmente, a gente vai fazer uma contraproposta pedindo muito mais. Se a Copasa atender todas as propostas da Prefeitura, o processo de licitação pode ser encerrado. Por enquanto, o prefeito vai seguir com a licitação, mas em paralelo com as negociações com a Copasa. A gente tem duas linhas de atuação: levar a licitação até o final e sabendo que a Copasa pode concorrer, que a gente não tem o controle de quem que vai ganhar, tem toda a questão de transição, tem a questão da judicialização que pode ocorrer e poder fazer aí uma negociação com a Copasa, trazendo aquilo que a população precisa. Se a Copasa entrar dentro dos moldes daquilo que a gente está prevendo na nossa licitação, fazendo uma redução razoável, pelo menos, uma redução aí de 15%, por exemplo, não se pode aceitar nada menos do que isso. É uma outorga muito maior para o município, para que o município possa fazer, por exemplo, obras de drenagem na cidade. Se ela assumir as outras obrigações que a gente tem ali no edital, como obras grandes ali na estação de tratamento de esgoto do Quebec para melhorar aquela questão que acomete aquele bairro e vários outros da região, se ela assumir que vai aumentar a capacidade de captação e distribuição de água para melhorar a questão da água que falta, né, para vários bairros, a gente pode dialogar. Eu gostaria muito, a minha convicção é levar adiante e fazer a licitação. Mas a gente tem que ponderar também que nós não temos controle do que vai acontecer nessa licitação. Para seguir com as negociações com a Copasa, Falcão quer um novo contrato com a companhia e garantia de serviços. Seria um novo contrato ou um aditivo que reformaria totalmente esse contrato que a gente tem hoje. E é claro que a gente não pode falar, nem discutir, nem começar essa discussão se não tiver previsão de multa, se não tiver mecanismos para que a população tenha uma efetiva fiscalização, inclusive com a mudança da agência reguladora. Pois é, todas as mudanças e propostas, tanto da Copasa quanto da Prefeitura de Patos de Minas, serão analisados por uma comissão paritária formada por representantes da Copasa e também da Prefeitura. O NTV News está ficando por aqui, lembrando que hoje tem programa Roda Viva. A entrevistada de hoje é a cantora Preta Gil, né? Cantora e atriz. Nessa segunda-feira, ela participa, portanto, desse programa, né? Falando sobre empoderamento feminino, a família Gil nos palcos, a luta enfrentada contra o câncer e muitos outros assuntos com a apresentação da Vera Magalhães. O programa vai ao ar a partir das 22 horas, portanto, não perca. Até amanhã.